No momento da tribulação, quando nós estamos passando por um deserto, talvez por uma grande tempestade, quando a nossa vida está envolta por dificuldades e por grandes desafios, o que Deus está fazendo? Nós muitas vezes não temos coragem de verbalizar isso, mas é uma pergunta que nós muitas vezes fazemos no nosso interior. Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus se preocupa com a minha vida? Será que Deus se preocupa com o meu pagamento de aluguel, a minha conta de luz, a escola dos meus filhos, o desafio pelo qual eu estou passando neste momento? Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ministrar uma palavra de Deus para que você aprenda a confiar no Senhor. Eu peço para que você abra o teu coração, abra o teu entendimento, para que o Senhor ele possa tirar de você conceitos errôneos e possa trazer a palavra verdadeira que cura, que liberta e que traz vida e que vai gerar em você uma nova fé. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Se você está vindo hoje aqui pela primeira vez em nosso canal, quero convidá-lo para que você se inscreva. E ao se inscrever, que você marque já o teu joinha e marque em especial o sininho para que você possa ser avisado a cada uma das novas publicações aqui no nosso canal. Vamos à palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre um Deus em quem você pode confiar. Confiança é algo tão especial, né, queridos? Confiança é algo tão... Talvez a palavra seja único, porque ou você confia ou você não confia. Uma vez que você alcança a confiança, não tem essa questão de confiar mais ou confiar menos. Ou a gente confia ou a gente não confia. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. A grande questão é que quando as tribulações elas chegam, o momento de luta, os desafios eles se apresentam nas nossas vidas, essas tribulações elas trazem consigo a dúvida. E uma das dúvidas que nós temos nesses momentos de tribulações, momentos de guerra, é sobre o que Deus está fazendo quando eu estou passando por um aperto. Quando começa a entrar água no barco salva-vidas, cadê Deus? Quando a corda do paraquedas se rompe, Jesus, cadê você? Quando o último centavo se vai antes da última conta ser paga, a gente pergunta, onde está o Senhor? Quando a última esperança se vai, a gente se pergunta, o que Deus está fazendo? O que a gente está fazendo está nítido. A gente começa a se consumir de ansiedade. Alguns roem as unhas, alguns ficam balançando as pernas, outros estralam seus dedos, alguns começam a ter dores no corpo, alguns passam mal, alguns ficam andando de um lado para o outro, algumas pessoas já estão tomando remédios. É isso que muitos de nós fazemos. Agora a grande pergunta é, e Deus? Diante das nossas tribulações, o que Deus faz? Alguns talvez se perguntem, né? Será que Deus está dormindo? Será que Deus ele está rindo da condição pela qual eu estou passando? Ou será que Deus está simplesmente de braços cruzados, balançando a cabeça de forma negativa, olhando para a minha vida e dizendo que não, para essa daí não tem mais esperança? Afinal de contas, irmãos, na hora da tribulação, o que Deus está fazendo? Eu queria fazer então uma outra pergunta para que nós meditássemos um pouco sobre essa questão de confiar em Deus. Antes de respondermos o que Deus está fazendo, vamos nos perguntar o seguinte, será que Deus ele se preocupa conosco? Será que Deus ele se preocupa com você? Com o pagamento do teu aluguel? Com o pagamento da tua luz? Com a escola dos teus filhos? Com a comida na tua geladeira? Será que Deus está preocupado com isso?
se não todos, quase todos nós, em alguns momentos nós queremos saber isso. Será que Deus está preocupado comigo? E tem alguns textos na palavra muito interessantes a respeito disso, eu queria lê-los aqui rapidamente. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve ali aos Coríntios no capítulo de número 1, versículo de número 8 de 2 Coríntios, ele escreve assim, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha só, ainda em 2 Coríntios 4, agora versículos 8 e 9, Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas não destruídos. Será que Deus se preocupa? Vamos buscar um pouco na palavra de Deus essa questão da preocupação do Senhor. Veja que o povo de Israel, ele ficou como escravo no Egito. O Egito naquela época era o país mais poderoso da terra, tinha um exército mais poderoso. E o povo de Israel, todo o povo de Israel, ele havia sido mantido como escravos por 400 anos. As famílias, todo o povo. E Moisés foi levantado como o grande libertador. Deus o preparou por 80 anos. Foi uma preparação de 80 anos para que ele pudesse conduzir o povo de Israel da escravidão até a liberdade. Você deve ter já visto o filme, ou talvez você já tenha lido o livro de Êxodo, onde é relatado ali as 10 pragas. É muito conhecido. Temos o momento da Páscoa. E antes deles irem embora ali da região do Egito e adentrarem no deserto, a caminho da terra da promessa, eles tinham à frente deles o Mar Vermelho. E esse é um momento muito delicado da história do povo de Israel junto com Moisés. Porque naquele momento que eles se deparam com o Mar Vermelho e eles não tinham barco, jangada, nada. Era um mar. Do outro lado, quando eles param para ver, estava vindo o exército de Faraó. Faraó e seu exército. Homens altamente armados, com um sentimento de ódio muito grande pelo povo de Israel, e estava vindo na direção deles para matá-los. O que fazer em um momento como este? Você está cercado. É como dizem por aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. De um lado o mar, do outro lado o exército de Faraó. É claro que naquele momento muitos do povo de Israel pensaram em voltar para o Egito, em pedirem perdão para Faraó, buscarem redenção e voltarem para a escravidão. Mas esse não era o plano de Deus. Então Moisés dá uma direção para o povo. A direção foi: não se mexam, fiquem parados, não façam absolutamente nada. Por que essa direção? Porque Moisés tinha certeza que Deus tinha os seus olhos fitos neles. Moisés tinha certeza de que Deus é um Deus zeloso, que se preocupa, que guarda, que protege. E naquele momento ele trazia em si só uma preocupação: não em questionar a Deus, não em duvidar de Deus, não em se preocupar se ele viveria ou não. A única preocupação dele era entender qual que era o plano de Deus, porque ele sabia, Deus tem um plano para essa situação a qual eu estou passando. Deus sempre se preocupa comigo, sempre. Ele é um Deus zeloso. E você provavelmente já conhece a história. Ou você viu o filme, ou você leu, ou você já ouviu alguém contando. O Mar Vermelho se abre. O povo de Israel atravessa, e a palavra diz que com pés secos. E depois o próprio Mar Vermelho, ele devora o exército de Faraó, o exército egípcio.
E ali Deus dá a Israel uma vitória que tornou Israel um povo conhecido por toda a terra. E até hoje nós contamos essa história. A estratégia de Moisés foi, diante da tribulação, a estratégia dele foi: se eu não sei o que fazer, então é melhor que eu fique parado, firme, até que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. O que você achou dessa estratégia de Moisés? Talvez um pouco estranha, né? Talvez seja estranho se você olha para a batalha que está diante de você hoje e se você se acha grande o suficiente para lutar, talvez essa estratégia seja estranha. Agora, quando a batalha, quando a tribulação é maior do que você e você quer que Deus assuma o controle, a única coisa que você pode fazer é esperar. Esperar pelo livramento. Alguém poderia dizer, por exemplo, que o povo de Israel naqueles dias, eles escaparam. Eles deram um jeito, mas eles não escaparam. Eles tiveram um livramento. E existe uma diferença muito grande entre escapar de algo ou ter sorte e ter livramento. Tá, e qual que é essa diferença? A diferença é que quando você escapa, foi você que agiu. Quando a gente fala de sorte, a gente está falando algo de acaso. Agora, quando você é livrado, significa que outra pessoa agiu. Você apenas obedeceu. Você apenas esperou. Você apenas se permitiu seguir na direção daquele que tinha um livramento para você. Quando você escapa, a ação é tua. Quando você tem livramento, a ação é de Deus. Então, queridos, embora muitas vezes seja muito mais fácil aos nossos olhos, ou seja até melhor, a gente sair do caminho de Deus, quando você está se sentindo esmagado pelas circunstâncias ao teu redor, a verdade é que o caminho está em entregar a nossa vontade nas mãos do Senhor. E nem sempre é fácil abrir mão do controle. E muitos de nós não temos vivido os livramentos do Senhor, nem temos vivido as bênçãos do Senhor, e não temos experimentado a preocupação de Deus em ação, porque não temos aberto mão do controle das nossas vidas. Deixa eu te colocar algumas situações aqui para a gente poder refletir um pouco. Pense um pouco se alguma dessas situações que eu vou narrar aqui agora, elas se encaixam ou não com a tua vida. A primeira delas é a seguinte: veja se essa afirmação se encaixa com a tua vida. A. Deixar Deus assumir o controle. É mais fácil falar isso do que fazer. Se encaixa com você? Ou essa outra afirmativa assim, ó: na vida existem muitas batalhas maiores do que nós. Você pensa assim algumas vezes? E essa outra afirmativa, ó: a minha primeira reação é tentar consertar os meus problemas sozinho. Quais dessas afirmações aqui que se encaixam mais com o teu momento? A grande verdade é que Deus, Ele quer lutar por nós. Mas nós precisamos confiar. E confiar significa abrir mão do controle. Então, querido, agora é a hora de você optar, escolher por entregar a tua vida, os cuidados da tua vida ao Senhor. O que você acha sobre isso? O que Deus então faz quando nós estamos em apuros, quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos em meio a uma tribulação? Eu queria responder essa pergunta com uma única palavra: luta. Deus luta por nós. A palavra nos diz lá em Êxodo, no capítulo de número 14, versículo de número 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O trabalho de Deus é lutar. E quando a luta ela é maior do que você, o teu trabalho é um só: confiar.
Confie apenas, faça só isso. Apenas confie. Não queira instruir Deus, direcionar Deus. Não precisa nem ficar perguntando para Deus o porquê disso e o porquê daquilo. Não fique tentando tirar a direção das mãos de Deus. O teu trabalho não é esse. O teu trabalho é orar e esperar. Nada mais vai ser necessário. Nada mais vai ser preciso. Se a luta é maior do que você, o que te cabe é isso. Orar e esperar. E não pense que é pouco, porque não é. Porque é exatamente aquilo que te cabe. E para muitos de nós, isso é extremamente desafiador. O Salmo de número 62, versículo de número 6 diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Que esse salmo possa marcar a tua vida hoje. Amém? E que você possa compreender que não há comparação quando consideramos as nossas próprias habilidades com os recursos de Deus para nos livrar. Você entendeu o que eu falei? Não há comparação quando nós consideramos as nossas próprias habilidades versus os recursos de Deus para nos livrar. Jeremias, ele declarou: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o teu nome em força. Jeremias ainda diz, através dessas palavras, são as palavras de Deus através de Jeremias, ele diz: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, eu os dou a quem me agrada. Amém? A nossa abordagem de vida, a forma como nós entendemos a vida, diz muito sobre o quanto nós cremos que Deus cuida de nós. Pouca fé, pouca confiança ou grande fé, grande confiança? Como é que você se vê? Como é que você tem encarado a tua vida? O nosso convite nesta oração de hoje é para que você confie em Deus, um Deus que cuida, um Deus que tem uma preocupação por nós em ação. Agora muitos talvez se perguntem ainda: será que o cuidado de Deus realmente é suficiente? Será que eu posso simplesmente ficar parado, orar e esperar? Afinal de contas, como é que eu sei se isso é verdadeiro ou não? Como é que eu sei se o cuidado de Deus é suficiente para a minha vida? É algo até bonito de se falar, mas e na vida para valer? E na real? E quando é preto no branco? Como é que eu sei que isso não são esperanças fantasiosas? Como é que eu sei que eu não estou me iludindo? Como é que eu sei se o pastor aí só não está querendo me impressionar com palavras bonitas? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, queridos. E a palavra de Deus, ela é contada através de histórias. A maior parte da Bíblia são histórias, são relatos. Por isso que a Bíblia traz em si vários valores, né? Ela tem valor histórico, ela tem valor profético, ela tem valor religioso, ela tem valor de salvação. E o valor histórico dela está exatamente na forma como as histórias foram contadas. Se você for ler mais a Bíblia, você vai entender o quanto que os homens que aprenderam a confiar em Deus, a encontrar descanso em Deus em meio à tribulação, em meio a dores, em meio a perseguições, como é que as suas vidas foram transformadas e eles encontraram um verdadeiro livramento. O apóstolo Paulo foi um desses que encontrou livramento várias vezes, porque ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu até mesmo a exaltar as suas fraquezas, porque ele descobriu que quando ele era fraco, Deus se fortalecia nele. E ele diz algo muito interessante aos Efésios, né? Paulo foi um grande escritor de cartas. E na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, Efésios capítulo número 1, versículos 19 e 20, ele escreve algo mais ou menos assim, ele escreve: o poder de Deus é muito grande para aqueles que creem. Você entendeu o que eu falei? O poder de Deus é muito grande para quem? Para aqueles que creem. Você entende que existe aqui uma condição?
Uma condição para você experimentar a preocupação de Deus em movimento, para você experimentar o poder de Deus, está em crer. Quando você fica parado, permitindo que Deus haja, orando porque a luta é maior do que você, isso é um ato de fé. E fé é um dom que precisa ser desenvolvido. Olha o que Paulo continua dizendo aqui. Ele diz: este poder que aqueles que creem experimentam, este poder que é muito grande, este poder é o mesmo que a grande força que Deus usou, olha só, para ressuscitar a Cristo dos mortos. A preocupação de Deus em ação por você, o livramento de Deus por você, quando Deus se levanta e luta por você, Paulo está dizendo que é a mesma força que Deus usou para ressuscitar a Cristo dos mortos. Por isso, meu irmão, da próxima vez que você se perguntar: será que Deus é capaz de me socorrer? Lembre-se desses versículos de Efésios 1, 19 a 20. Os mesmos braços que derrotaram a morte são os braços que estão esperando por você. Da próxima vez que você se perguntar se Deus pode te perdoar dos teus erros, leia esses versículos, Efésios 1, 19 a 20. Porque as mesmas mãos que foram perfuradas pelos pregos na cruz estão hoje abertas para você. Eu quero deixar 4 verdades espirituais aqui para nós concluirmos o trabalho no dia de hoje. A primeira delas é a seguinte: Deus sempre nos ajuda em momentos de dificuldade. Sempre. Creia, sempre estará contigo, sempre te ajudará. A segunda verdade espiritual que eu quero dizer para você é a seguinte: Deus nos tornará fortes e nos apoiará. Deus, além de te ajudar a cada obstáculo, a cada desafio, a cada livramento, Deus está te fortalecendo e Deus está te apoiando. Você é mais forte hoje no Senhor do que você imagina. Amém? As vitórias que você teve no passado, Deus tem vitórias maiores hoje para você, em nome de Jesus. A terceira verdade espiritual que eu quero que você traga para o teu espírito é: Deus ouve as nossas orações, sempre. Ainda que a sensação que você tenha momentânea de que a tua oração não está sendo ouvida, às vezes nós temos essa sensação. Eu quero dizer para você que essa sensação não é verdadeira. Deus sempre nos ouve. Deus nos ouve a todos, o tempo inteiro. O que dizer quando você está orando? Amém? E em último lugar, esta última verdade espiritual que eu quero que você coloque e traga agora para o teu espírito é que Deus, Ele nos ajuda quando nos sentimos como órfãos. Deus nos ajuda quando nós nos sentimos sozinhos, abandonados. Quando a solidão ela vem e ela nos envolve, mesmo aí, você não está só. Ainda que essa sensação esteja fortemente clara em você, no teu coração, na tua mente, creia, você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você. E o poder que Ele usou para ressuscitar Jesus Cristo é o mesmo poder que Ele vai usar agora para te ajudar. Nós vamos orar, queridos. Você vai entregar esta luta que é maior do que você agora ao Senhor. Você vai esperar e vai permitir que Ele haja. Como Moisés, a única coisa que você vai se preocupar é em ouvir a direção de Deus. É de não escapar do querer do Senhor. É não pegar tudo e fazer do teu jeito, porque se a luta é maior do que você, entrega para aquele que pode de verdade te dar a vitória. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este tempo. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor visite cada um dos teus filhos que nos ouvem agora. Tire deles o medo, o temor, a incredulidade e encha o Senhor da tua fé, para que uma vez crendo, eles possam experimentar
do teu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus diante daquela morte. E que este poder possa se manifestar no lar, na família, nos relacionamentos, nos sentimentos, no ser interior, no trabalho, nas finanças, em todas as áreas. Que teus filhos agora possam ser plenos de ti, Pai, e possam experimentar este poder, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, queridos, que bom que você ficou até o final, que Deus possa abençoá-lo tremendamente. Essa segunda parte aqui, eu venho aqui falar contigo especial para pedir para que você seja agora um instrumento de luz, para que você seja um divulgador da palavra do Senhor. Nós fomos privilegiados porque nós recebemos a palavra de Deus. O Senhor falou conosco de acordo com a nossa necessidade. Quantas outras pessoas que você conhece, que eu conheço, que precisam ouvir essa ministração? Eu te peço então para que você invista 3 minutos, 5 minutos deste dia e seja um instrumento nas mãos do Senhor. Envie este vídeo, envie essa oração para muitas pessoas. Vamos criar uma grande corrente de oração por todos os lados. Uma grande corrente de oração que este mundo tanto precisa de luz e daqueles que se levantem para ser também o sal da terra. Deus os abençoe. Tchau, tchau.